Gente, ignora que eu tô meio que brilhosa, que eu passei protetor. Mas hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu vou na feira de livro que eu tenho aqui no Rio, lá no centro. Eu acho que tá rolando ainda. Eu tinha visto alguns reels sobre isso. Só que eu não sei até quando vai, não tinha data. Então eu vou lá pra meio que averiguar e ver. Mas eu também tenho um outro plano se acabar não tendo lá. Que é algumas livrarias e sebos que tem aqui no Rio. Que ainda tem, eu acho, assim. Uma parte eu acho que deve estar fechada. Sim, não tem mais. Mas aventura, gente, é isso. Então eu vou lá pra meio que... pra também trocar livro. Eu tô levando uns livros na mochila pra ver se eu consigo trocar alguma coisa. E também conhecer, porque assim, eu tô de férias. E no centro geralmente não tem muito tempo pra andar por ali, né? Também tem que aproveitar que não tá no período de carnaval. Porque quando já é no período de carnaval, aí vai ficar mais lotado, não vai dar pra andar pelo centro, né? Ignorem roupa no varal. Mas é isso, eu vou lá. Eu vou de BRT e VLT, porque essa feira é lá na Carioca, pertinho no metrô. Então eu vou lá e vem comigo. Bom, quando eu fui na feira, literalmente na saída do metrô Carioca, ele ocorre todas as segundas até sextas, das 8 às 6 horas da noite. Basicamente todos os dias mesmo horário. Aí tem um pouquinho dos livros que eu vi. Você pode tanto ir de metrô, como eu falei, ou de VLT, que o VLT também solta pertinho. Eu também vou deixar na descrição uma das barracas que tinham lá, que a moça me passou o Instagram, que ela faz troca de livros. Você pode trocar pelo qualquer um, né? Tipo, pode ganhar desconto ou um livro específico. E geralmente os valores são a partir de 3 ou 10 reais, dependendo da loja que você for. A moça que eu troquei, o dela era a partir dos 10. Tinha umas que era a partir dos 3. Mas geralmente é bom perguntar antes. E questão de troca, eu só consegui fazer troca com ela, específico. E outros eram a partir de 50 mesmo. Aí depois de ter trocado alguns livros, eu fui a algumas outras livrarias. Essa livraria Galáxia, que eu não me recordo qual é o endereço, mas vou botar depois aí. Basicamente são algumas livrarias que tem lá perto do centro do Rio mesmo. Da Galáxia você pode pegar até Cinelândia e andar um pouquinho. Aí tem, por exemplo, outro que é a livraria Berinjela. Esqueci a outra, tinha Leonardo da Vinci. E tem outra que eu esqueci o nome. Basicamente nesse lugar, que é na Carioca também, tem basicamente 4 tipos de livrarias lá que vocês podem ir olhar. Tem muita variedade. A livraria Berinjela faz troca, mas só para livros mais filosofia, literatura mesmo. Então os que eu queria não consegui trocar direito. Aí tem a livraria Martins, que tá passando agora. E a livraria Leonardo da Vinci é meio que uma cafeteria, então pode também ficar lá e relaxar um pouquinho, pedir alguma coisa e olhar os livros. Basicamente em si não foi uma aventura muito frutífera. Eu consegui trocar os livros na Feira da Carioca, só que o resto não trocava, que eu queria. E foi bom que eu consegui conhecer um pouco mais das livrarias, que eu acho que nem tinha mais no Rio. Não são livrarias famosas, mas a maioria tá em ótimo estado, tem livros novos, principalmente também tem livros modinhas que também chegaram lá. Oi, gente. Bom, eu falei que eu tinha ido hoje na Feira Carioca, né? E eu fui, deu tudo certo, tá lá. É que eu tava na dúvida. Basicamente lá, eu já tinha ido antes no passado. Antes era um lugar só. E hoje, na saída do metrô, tem 2 saídas, eu não lembro qual que era a saída. Mas na saída do metrô tem uma parte que tem vários tipos de... Não sei como posso falar isso, mas é uma feirinha de livro. Então tem um stand de cada pessoa ali. Se não me engano, acho que tinha uns 5. Dali que eu vi, eu posso pegar pra vocês. Aqui atrás de mim. Uma moça trocava livro, eu troquei com ela. Eu troquei 3 livros que eu tinha. Eu tinha Artemis Fowl,
Para Todos os Garotos, Agora é para Sempre, o último livro. E também Mais Forte que o Mar. Eu troquei esses 3 e eu consegui 2, sendo que tecnicamente eu não conseguiria o segundo. Por quê? Aqui. Eu consegui fazendo meu filme, que é um livro infantil juvenil. Eu tava querendo muito terminar essa série logo, que eu só li o primeiro. E tá em bom estado. Aqui, ó. O máximo que tem são orelhinhas. Se dá pra ver. Mas só de resto tá em bom estado no geral. Aqui, ó. Bonitinho. Bem tranquilo. Muito bonitinho. E outro que eu consegui, que eu tô bem surpresa, que é muito bonito, é esse aqui. Que é Leviatã, A Missão Secreta. É do mesmo escritor de Feios. Não sei se vocês já viram. Se já some, gente, normal. Tá calor hoje. Horrível. Mas aí eu consegui comprar esse. Eu consegui comprar os 2 com base em troca. Eu comprei 3 livros e consegui 2. Sendo que tecnicamente eu só conseguiria 1. Porque eu não conseguia levar Leviatã. Eu acho que Leviatã deve estar uns 20 reais. Ou 30, não sei. Mas esse aqui tá mais barato, esse aqui tá um pouquinho mais caro. Olha isso aqui, olha que coisa linda. Já tem relevo. Dá pra ver aqui, ó. Tem relevo. Então vamos seguir. Assim, de trocar, eu só vi nessa moça. Eu gostei dela, é uma pessoa bem gentil. Vou botar virado. Vou botar aqui pra vocês, ó. Por enquanto esse é uma minha estante de livros. Né? Aqui, ó. Bonitinho, né? O outro que eu comprei, esse que eu não troquei. Mas eu achei, eu espero ter sido um bom preço. Foi esse aqui, que é unbox, de 2 livros. Bom estado também, novinho basicamente. Que bonitinho. Muito bom estado. Eu consegui esses 2 por 50 reais. Foi o que eu consegui hoje. Então eu levei em média 3 livros. Eu tentei levar outros, mas não deu pra trocar. Então eu fui na feira, eu fui em outros. Eu peguei esse de pegar o caderno. Mas eu fui em outras livrarias e sebos pra ver se eu conseguia trocar. Felizmente aqui no Rio não aceita tanto porque literatura. Eu acho que eles só trocam mais questão de livro, mais filosofia, sociologia e estudos mesmo. Então, por exemplo, se eu tentasse trocar isso aqui, nesse estilo, né, eu não conseguiria. Nos que eu fui, eu não fui em todos. Então, eu não tenho como dizer, mas acho que a moça que eu fui na Feira da Carioca dá. Então, é uma dica, tipo, se quiser trocar livros nesse estilo, é bom levar lá, na saída da Carioca, literalmente. E vamos lá. Essa pia aqui é dos que eu vou trocar. Vou mostrar cada um pra vocês, calma aí. São livros antigos que eu tinha. Alguns que eu li, mas tipo, não gostei, eu não quero manter comigo. Por exemplo, nós temos O Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro não é ruim. Eu acho que eu vi um filme, só que não combinou comigo a história. Vou tentar trocar, não sei se eu consigo. Aí temos esse, que é o primeiro mesmo. Esse aqui é o primeiríssimo. Tem bom estado também. Aí outro que eu consegui em uma feira de livro é Trono e Ossos. É baseado tipo um joguinho, tecnicamente. Então, tipo, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro, ó. Esse aqui é o primeiro. E eu não achei o segundo depois, eu depois perdi a vontade de ler a saga, então... Aí temos aqui Pegasus, que é numa pegada de mitologia. Eu já li todos, basicamente. Isso aqui foi um erro. Eu acabei comprando errado. Então vou ter que trocar. Mas esse aqui eu comprei errado. Acho que eu tinha comprado o último, mas eu comprei, na verdade, o primeiro. Aí eu já li a série. Também tá basicamente novo. Não usei nem nada. Eu já tinha lido o primeiro. Aí temos Starters. Eu terminei ele e eu não quero mais ficar. É simples. Tipo, é ruim? Não. Eu adorei a história. Só que eu vou tentar dar. O Rick tá um pouquinho amassadinho, ó. Aí não sei se vai dar pra trocar. Senão eu vou doar. Não tem problema nessa parte. Aí teve o Divergente. O primeiro. Aqui. Em bom estado. Eu, assim, se não conseguir trocar nem nada,
eu vou mesmo doar. Porque se não tiver, assim, tipo, não dá, o estado não tá bom, ou eles não querem, não tem lugar que aceita, eu vou. Aí também tem outro aqui que é da minha mãe, de perispiritismo, também tá basicamente novo. Eita. Nada demais. Aí. Novinho. Vou trocar. Aí temos A Magia do Inverno, que é da escritora de Shliasany. Tá até escrito embaixo. Ela faz livro infanto juvenil. Muito louco. Esse aqui é basicamente o segundo livro de uma duologia, eu acho. Que é Além da Magia. Eu já li o primeiro, esse aqui é o segundo. Aí eu vou tentar trocar também. Aí temos esse. Flashcraft, que eu acho que eu comprei. Eu não lembro onde eu comprei, mas eu comprei esse aqui, ele é o segundo. Se não é o primeiro. Também tá em bom estado. Praticamente todos aqui, tipo, eu só li uma vez. Aqui, qual seria o antigo, eu acho. Então, tipo, não preciso. Aí temos isso. Eu ganhei, eu li, eu gostei de cada coisa aqui. Só que não é mais pra mim hoje em dia. E também tá em bom estado, é capa dura, não é possível. Aí temos a nona configuração. Que eu comprei numa feirinha também, acho que foi de R$10. A história é interessante, é do mesmo autor de O Exorcista. Ou seja, a expectativa tava muito grande. Mas não foi, nem um pouco. Tipo, é interessante, tipo assim. Se eu fosse recomendar, é suspense. HarperCollins é bom, mas pra mim não funcionou e eu vou tentar trocar. E temos o Fatídico, maravilhoso, odiado por muitos, que eu gostei. Pera aí. Suspense, galera. Mas eu não consegui comprar o segundo. E eu já a história é grande pra caralho. Então pra mim agora não dá. Então que temos Destruidor de Mundos. Olha o tamanho disso. Você acha que eu vou ler isso aqui tudo de novo? Um dia, talvez. Mas tem um segundo, que é... eu não sei, acho que é Destruidor de Reinos. Vou até botar aí depois. Mas o segundo eu já vi. Calma, gente. O segundo eu vi, só que eu não tenho como comprar ele agora. Aí eu falei, vou dar esse aqui mesmo, ver se eu consigo doar. Se eu não consigo doar, ou trocar, eu acho que eu vou deixar, mas não é a principal não. Então é basicamente isso, os livros que eu quero doar. Eu quero trocar em sebo. E hoje é quarta-feira, né? Tô de férias e eu quero talvez amanhã trocar mais alguns livros. Ainda tem alguns que eu não fui, no centro do Rio. Então eu vou ver um pouquinho. Se eu não conseguir nenhum dos lugares que eu for amanhã, eu tô pensando em ir na Moça da Carioca trocar e ver o que eu consigo. Porque tem muita variedade, não é fato. E a moça tá lá o tempo todo. Então, ignora, tá puxando? Natal. Mas é basicamente isso. Eu vou tentar gravar um pouquinho mais pra vocês. Mas o que eu posso dizer assim, a maioria que eu ouvi é basicamente uma livraria livrarias antigas, tem muita variedade, os estados deles são bons, tem livros novos, mas nenhum deles troca. A maioria não troca o que eu tenho. É mais ou menos isso que eu posso dizer pra vocês, gente. Bom, agora vamos ver se eu consigo, na quinta-feira, trocar mais livros. Vou ficar com um peso na mochila? Vou, mas por uma boa causa. Livros. Se eu conseguir já 2, consegui esses 2 aqui, ó. Esses 2, tá ótimo. Eu quero mais. Mas é isso, gente. É bom você trocar ou você doar o livro que você não quer. Não adianta ficar acomodando um livro aqui. Tipo, pra mim, olha na minha estante. Entre aspas, estante. Olha isso aqui. Vou trocar. Posso dizer, isso, eu gosto de BTS. Isso aqui é alguns livros. Aqui, a quantidade que eu tenho. Muito pouco, porque eu tirei muito livro. A maioria ou apego emocional, ou, tipo, é uma série que eu quero terminar. Tipo, aqui, ó. Eu não terminei ainda Heróis do Olimpo, não terminei Provação de Apolo e nem de Irmãos Kane, nem Amuleto, nem N.
Então, é basicamente isso, vocês estão vendo. É aqui o livro que eu comprei hoje. Aí vamos dar uma licença. E aqui alguns livros que eu li. Então, basicamente sim. Se eu tirar isso aqui pra ficar mais fácil. Isso aqui tudo é o que eu tenho de livro. Acho ruim? Não acho ruim. É bom pra não ficar nessa acumulação. Então, eu tenho isso aqui. E eu tinha isso aqui a mais. Então imagina como tá. Eu tirei. É basicamente isso, gente. É bom trocar livros. Ou pelo menos doar pra não ficar parado na estante. Porque livro dá problema depois de um tempo. Ficar sujo em geral. Então é basicamente isso que eu vou falar pra vocês. E me desejem sorte na quinta-feira. Oi, gente, de novo. Bom, hoje é quinta-feira. Eu falei que eu ia ir hoje de novo pra ver outras livrarias, outros sebos, na verdade. Aconteceu que eu fui em duas, só que uma na verdade tá fechada, não existe mais. Ou seja, o Google mentiu pra mim. E a outra, não pode dizer, é uma sala, um prédio. Então, pra fazer troca tem que mandar mensagem e ver se eles vão aceitar a troca. Então, basicamente não adianta muito questão de trocar livro. Ainda falta algumas que eu não fui ainda. A maioria, resumindo, a maioria das livrarias que eu vi dá pra pegar a VLT. É consideravelmente perto, sabe? Então é mais fácil pra mim, que eu consigo ir de boa, bem mais rápido. E é mais ou menos isso, tipo, tem algumas que eu não fui ainda, tem outras que eu vou e eu não vou gravar exatamente nesse vídeo, provavelmente. Tecnicamente vai ser um vlog de leitura, de certa forma, porque eu consegui trocar livros e também, pelo menos, ter uma coisa boa, que eu consegui avançar na leitura. Então, por exemplo, no último vídeo, acho que eu tava no capítulo 12, acho que é no 12. Eu tô... São 18. E falta isso aqui. Isso aqui apenas. Peraí. Falta só isso aqui pra eu terminar. Assim, esse aqui tá fechado ainda, né? Então. Mas falta muito pouco. E tá entrando eu tava lendo, indo e voltando pra casa, né? Nessa aventura. E eu tô gostando da história, tá ficando bem gratificante de ler. Mais ou menos bem um plot bem comum, pela verdade. Então, tipo assim, eu mostrei uma coisa boa. Amanhã eu vou conseguir ler, porque eu vou sair. Talvez eu consiga ler um pouquinho, não sei. Mas eu tô querendo tentar ler isso aqui tudo hoje, terminar isso exatamente hoje mesmo. Pra pelo menos, sabe, pelo menos falar assim, caraca, terminei. Tô levando isso aqui desde dezembro, comecinho de dezembro. Então, pelo menos terminar em janeiro eu tenho que terminar, né? Mais ou menos isso, né? E eu tô fugindo da ressaca literária, gente. Tô literalmente fugindo, tô tipo pulando de um pra outro. Eu terminei, né, Melhores Inimigos no último vídeo. Eu tava no processo desse aqui. E eu tinha, né, Rainha do Escândalo como uma das metas de leitura. Só que eu meio que dropei. Eu não comecei o livro. E acabou que talvez meu próximo leitura seja este. Dá pra ver direitinho, mas é o Abismo de Celina. Tem muitas poucas páginas, são 200. Acho que eu termino isso aqui bem rápido. Mas é um que eu peguei no Kindle Unlimited. Eu vou botar a capa dele, porque colorido é muito mais bonito. Mas é basicamente isso, eu quero terminar primeiro esse, provavelmente. Tá demorando porque é inglês. E eu também tenho que tentar entender o contexto, porque tipo, a frase faz sentido, mas eu fico assim, peraí, faz sentido o que ela tá falando com o contexto. Mas é basicamente mais ou menos isso, entendeu? Então, basicamente é esse meu objetivo por enquanto, de terminar esse. Eu vou ter que abrir mais, né? Acho que eu vou abrir ele agora. Vamos falar sobre o livro, né? Enquanto a gente tá aqui, pelo menos. Vamos pelo menos falar sobre o livro, que aí não fica tão
Quando eu falar dele depois, não vai ficar um negócio tão, tipo, caraca. Bom, o livro conta a história de uma menina que ela passou por uma cirurgia no coração, ou seja, ela tem um transplante. E nisso, ela faz 3 anos desde o transplante dela e, né, quem tem um transplante ou conhece alguém que tem um transplante, sabe que o corpo em si pode rejeitar ele depois de um tempo. Na minha cabeça, tá suor batendo. Então, ela tem que ter muito cuidado com a questão do sistema imunológico dela, não pode fazer tantas coisas, não pode se exercitar tanto. Então, é basicamente isso, vai viver tipo, quase que numa bolha, né? Então, é mais ou menos essa história dela. E ela tem uma melhor amiga. E basicamente, por ela ter passado pelo transplante, ela não passou pelo final do ensino médio com a amiga. Ela passou meio que se recuperando da cirurgia. Então, ela, né, ficou de casa, ela também tá fazendo faculdade online, distância. E acontece que, né, de acordo com a capa, né, que é meio óbvio, no Natal, ela vai passar o Natal na casa do pai, que é nos Alpes. E basicamente o pai dela é meio que um guia nos Alpes para quem vai lá para esquiar ou fazer alguma caminhada. E basicamente vai ser meio que ela tentando voltar para a vida dela normal, né, que ela adorava esquiar quando ela era pequena. Só que, né, com a cirurgia ela não pode mais. E também tem a questão toda que o pai dela quer que ela possa viver a vida dela, né? Tipo, ela não ficar totalmente presa ao fato de ela ter passado pela cirurgia, enquanto a mãe dela é mais controladora e muito preocupada com isso. Então, tipo assim, é interessante porque os personagens estão evoluindo, assim, sabe? Ela não é uma protagonista muito... No começo ela era bastante, mas agora ela não tá naquele tipo de protagonista chata, tipo assim, nossa, que tristeza, ela só aceita. Não, ela tá desquestionando, ela tá vivendo a vida dela. E é romance, né? Então a gente tem o outro interesse amoroso dela, que, pasmem, é o irmão da melhor amiga. Só que esse garoto, ele é meio que de acordo com a irmã dela. De acordo com a melhor amiga, no caso. De acordo com a melhor amiga, ele é um mulherengo, né? Então, por ele ser um mulherengo, a irmã fala muito mal dele, fala que ele é um cara horrível, lá. E a menina fica nesse impasse, tipo assim, peraí, eu gosto do garoto, ele me trata bem, não parece ser um babaca total. Então, é basicamente esse impasse que tá rolando. Enquanto ela tá tentando aproveitar ao máximo isso. Aí tem basicamente isso, sabe? Que é basicamente ela, cada dia meio que vai vendo um pouquinho nesse feriado de Natal. Antes do feriado do Natal. E basicamente o drama todo dessa questão dela gostar do irmão da melhor amiga. Que é basicamente isso, mas também tem a questão dos pais, que os pais não estão meio receosos, tipo, minha filha, como a gente deve tratar ela, como a gente deve educar, guiar ela pro futuro. É mais ou menos isso, entendeu? E a história tá interessante. Eu acho que fiz besteira. Não fiz não. Mais ou menos. Pra cortar isso aqui é horrível, gente. Tipo, é ótimo porque dá aquela impressão de abrir um livro, realmente. Eu indicaria muito quem quer ter uma leitura boa, assim, de Natal, sabe? Realmente, de você, cada dia você tem uma surpresa, eu acho muito bom. Mas basicamente é isso, a história. A gente tá chegando no desenrolar... Eu não sei se dou spoiler não sobre isso. O que eu posso falar de não ter spoiler? É bom você falar que, tipo assim, ela tá muito mais... Ela impõe muito mais coisa. Ou seja, ela tá muito questionando e brigando com as pessoas porque veem ela apenas como uma menina fraca que passou por uma cirurgia e que, tem que ter cuidado com ela porque ela passou por uma cirurgia. Aquele tipo de coisa que quem lê livro ou série também, com um protagonista que passou por algum tipo de coisa meio traumática, tipo câncer, por exemplo. Tem esse negócio, tipo assim, eu não quero ser definida só pela minha doença. É mais ou menos isso. E é interessante ver. E eu acho muito interessante porque... cadê? Vou pegar pra vocês um exemplo. Acho que eu mostrei no vídeo já. Que tem mensagens do WhatsApp. WhatsApp e Instagram, porque é a mesma coisa. Também eu gosto porque tem isso aqui, ó, esses tipos de... como é que fala? De imagenzinhas de Natal, acho bonitinho.
Que é tipo, quando acaba um capítulo, tem umas imagenzinhas pra não ficar só um bagulho em branco. Então eu acho muito bom, na verdade. Por enquanto que eu posso falar essa história, eu tô gostando. Eu não dava muito por ela no começo. Eu falei, nossa, isso aqui é um negócio besta. Menina ficar se martirizando. Tava com um pouco de medo de ser isso, na verdade. Ou de que... Não sei, eu tô gostando, porque tá uma leitura muito mais simples, sabe? Não é aquela leitura que você tem que pensar demais. É muito mais tranquilo de você ler. Então... 10 minutos daqui a pouco. Mas eu acho interessante. E é muito satisfatório abrir cada página aqui. Então, aqui que eu tô falando aqui, ó. Abrir cada uma é muito satisfatório. Parece que eu tô destacando uma folha de caderno. É claro que às vezes dá uma besteira aqui que eu tô fazendo errado aqui. É uma parte ruim, porque você acaba de certa forma estragando algumas páginas por isso, mas é mais ou menos isso, gente. Talvez eu conte mais amanhã, se eu terminar esse livro hoje ou amanhã, não sei. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu... Rapidinho. Voltando. Basicamente, falta isso aqui pra acabar. Isso aqui. Eu tô na página 282. O livro tem 384 páginas. Não falta muito, não. Meio impressionante. Não, de certa forma falta. Falta uma coisa, bastante coisa, na verdade. É isso aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que a leitura seja boa. Não sei se eu vou dar 5 estrelas, por enquanto eu acho que não. Mas acho que chega a um 4. Talvez 4,5. Mais ou menos isso, gente. Então, até daqui a pouco. Oi, gente. De novo. Então, hoje é sábado. Nesse caso, na quinta-feira eu falei que eu ia tentar terminar o livro. E aconteceu que eu terminei. Nunca posso falar muito sobre ele, assim, sem dar spoiler. É uma história bem leve. Eu gostei. Traz muito aquele tipo de coisa de protagonista que passa um momento difícil e quer tentar viver a vida dela. Eu acho muito bom porque é uma coisa bem leve aqui. Tipo, a escrita também é bem tranquila, só que é em inglês, então foi o que mais dificultou. Mas tirando isso, foi uma história muito boa. No geral, me surpreendeu um pouco. Eu achei que ia ser muito aquele tipo de romance normal, tipo, eu vi de Melhores Amigos. Teve cenas de mais 18, muito mais explícitas. Aqui foi mais sutil. E achei muito bonitinho, que também Natal, então também não é uma coisa tão hot. Então, eu gostei do livro, né? Demorei um pouquinho pra ler, mas eu estou satisfeita. Que eu posso dar pra esse livro, eu acho que daria um 4,5. Um 4,5. Por que 4,5? Porque foi bom, só que não, tipo, eu li e falei, caraca, é o melhor livro que eu li no mundo. Não. Mas foi um livro muito bom e recomendaria bastante esse. Ainda mais por essa questão de 24 capítulos, ser todo dia. Ainda mais no período de Natal. Se tivesse lido no Natal, a história é muito mais envolvida. E também porque eu li mais ou menos tudo de uma vez. Então não tive esse negócio de ler um capítulo por dia. Então não foi exatamente a atmosfera que eu deveria ter feito, né? Mas foi bom, eu gostei do livro. Terminei mais um, terminei em janeiro. Então em janeiro eu acho que eu já li uns 5, eu acho que terminei de ler 5. Então bem satisfeita. O que eu posso dizer de resenha do livro é isso. Uma menina que passou por uma cirurgia no coração. Ela faz 3 anos e ela acaba passando pra lembrar. Ela acaba passando o final de ano com o pai dela, que trabalha nas montanhas, né? Aí lá tem o melhor amigo da irmã dela, o irmão da melhor amiga dela, que já tava metendo um rolo com ele. Aí tem a melhor amiga também. Aí, mas eu acho que foi muito mais focado nisso de ela querer viver a vida dela, do que só, tipo, nossa, eu gosto de um garoto. Não, é meio as questões dela tentando não viver na bolha que ela viveu o tempo todo na vida dela. Então eu achei bem interessante.
E é basicamente isso, tipo, não tem que falar muito sobre o livro, tipo, me chocou muito, não, foi bom. Que é tipo um livro que você leria pra tentar sair da ressaca, não exatamente isso, que é muito mais leve, né, e aquele negócio de ler pra ressaca pra muita emoção. Então o que eu posso dizer mais é que um livro bom, eu recomendo bastante, a capa é linda, ó, muito bonito, tá saindo já, gente. É isso. Também o livro em si é muito bonitinho. Quer depois pegar um capítulo aqui, ó, muito bonitinho, muito bem feito, sendo bem sincero. O meu livro que eu leio nesse sentido, sabe, de ler uma vez por dia. Então eu gostei bastante. E basicamente foi a minha última leitura de janeiro, porque é difícil terminar um hoje, dia 31, um sábado. Né? É um sábado, então. Mas basicamente isso, talvez eu faça um vídeo comentando um pouco, talvez tudo que eu li em janeiro, talvez meu top 5 das leituras desse mês. E é basicamente isso, gente. Eu não gravei tanto no vídeo, porque esses dias foi mais eu tentando trocar livros e foi uma aventura meio maluca. Mas é mais ou menos isso. Então, eu espero ter gostado do vídeo. Eu não ficou tão bom quanto os outros que eu fiz. Mas vai ter outros agora, porque eu tô tendo mais tempo pra poder gravar e editar os vídeos. Mas basicamente isso. Talvez lá pra frente eu publique sobre ele no meu Instagram. Então vamos lá pra mim também. E é basicamente isso, gente. Eu espero ter gostado do vídeo. E não esqueçam de esperar pelo próximo vídeo, que é se não me engano, vai ser talvez ou meus livros lidos de janeiro, ou vai ser minhas metas de leitura desse ano. Então, é isso, gente. Espero ter gostado e até o próximo vídeo.